Ai, cara, eu nunca fiz isso antes, eu não faço ideia de como começar o vídeo. Se eu faço uma intro, qualquer coisa. Ah, eu vou de qualquer jeito mesmo. Enfim, a primeira coisa, na verdade, na hora de pintar que eu costumo fazer é pintar o fundo, sabe? Porque o fundo ele sempre influencia demais nas cores do ambiente. E mesmo assim que você não faça o fundo, como esse é o caso, o fundo no caso é não ter fundo, tipo, ele ainda assim influencia bastante, tipo, a atmosfera, essas coisas assim, sabe? E então, primeira coisa que eu faço é sempre pintar o fundo e definir de onde vai vir uma fonte de luz. Ali no caso, eu decidi fazer uma luzinha na mão e tal, essas coisas. E eu ia originalmente fazer também uma luz vindo de cima, mas eu abandonei a ideia porque ia ficar muito poluído, ia ficar com muita luz e ia acabar meio que acabando com a ideia do desenho em geral, que é para ser só um vazio, uma única luz ali. Então, eu acabei abandonando isso. E o que eu já vi muita gente pintando, tipo, muita artista grande na hora de pintar, eles pintam por dentro da line art de uma cor tipo cinza e tudo mais, e daí pintam por cima. E apesar de eu ter feito isso ali, eu não faço ideia do porquê eles fazem isso de verdade. O motivo de eu ter feito isso é porque depois de conversar com uma certa artista que eu admiro muito, ela mencionou que só pintava todos os desenhos dela, tipo, um layer pra cada, sombra e luz no mesmo layer que ficaria a cor base. E é algo que eu não fazia, porque eu tinha medo de acabar errando e tudo mais, mas eu acabei, tipo, tacando lá, dane-se. Eu vou fazer assim mesmo, porque poupa tempo. E foi algo que eu também acabei arranjando um jeito de lidar. Eu descobri que eu errava bem pouco em comparação a quando eu tinha começado a desenhar. Então, eu decidi só aderir a essa técnica que na hora eu falei para assim que era técnica, né? Esse jeito aí que na hora eu falei que era loucura mesmo. Então, eu pinto ele de cinza primeiro, para ir já contornando a base, como vai ser o formato, e depois eu só crio tipo uma máscara nele e vou pintando as cores base por cima. Sim, fica bem torto, não vou mentir, mas eu arrumo isso depois. Ali vocês podem ver tipo a diferença que fica o desenho sem fundo e com fundo. Tipo, se tirar o fundo e só ficar o fundo branco, fica umas cores bem estranhas e bem feias inclusive. A pele dele, que seria algo mais amarelado, mais pálido, um amarelo acinzentado, não sei o nome. Ali no desenho a cor que eu acabei usando foi um roxo escuro, feio pra caramba, mas que acabou combinando e parece às vezes até a mesma cor por causa do fundo e do contraste das outras cores. Tá, né, que eu tô fazendo ali, sempre façam isso, meus amigos. Deixem a timeline de vocês arrumadinha, com nome e tudo. É algo idiota, mas que eu sempre esqueço de fazer. E depois fica um caos, porque eu tenho que ficar indo camada por camada, layer por layer, tirando o olhinho pra ver qual que é a certa que eu tenho que mexer e tudo mais. Agora eu tô perdido. Onde eu tava? Eu perdi. Daí eu só vou escolhendo cores um pouquinho mais escuras e vou pintando a borda e passando um blur mesmo, porque isso daí já ajuda a dar uma pequena noção de profundidade mais pra frente. E sei lá, talvez não, mas eu faço mesmo assim. De verdade, eu não sei o que falar aqui agora, não tenho nada pra conversar, desculpa. É... Eu vou ter que acelerar essa parte aqui porque é muita coisa, eu não sei o que falar não. E eu acabei pegando aquela layerzinha amarela da luz que eu tinha feito no começo e eu ia só usar ela de base mesmo pra me localizar onde que ia ficar a luz em si. E eu por acaso decidi subir ela em outras layers pra ver como ficava e eu
acabei gostando mesmo de como ficou. E ao invés de fazer outro, só decidi usar ela e comecei a sombrear. Eu só fui pegando cores mais escuras mesmo. Aquela velha regrinha, a cor tende a sempre voltar mais pro... a sombra tende sempre a voltar mais pro azul. Como o fundo também é escuro, eu só fui pegando cores um pouco mais acinzentadas para isso sombreando. Normalmente eu uso só duas cores para sombreamento, uma para uma sombra mais geral e outra para uma sombra mais forte. E no resto depois eu acabo, se eu preciso, eu acabo usando multiplicação mesmo. Mas eu normalmente não vejo necessidade de colocar mais tons, especialmente em desenhos mais monocromáticos e mais escuros assim. De vez em quando eu faço um desenho um pouco mais colorido, eu coloco algumas outras cores. Normalmente eu coloco uma camada mais vermelha nas bochechas, lábios, ombros e tudo mais da pele, e diminuo bastante a opacidade porque ela dá, a pele em si, ela tem vários tons de vermelho, laranja, rosa e tudo mais. Mas nesse caso, como nem precisa, eu só fico nos dois tons mais acinzentados, descendo mesmo pra sombra. E daí eu já vou definindo algumas partes do mais duras mesmo, mais sólidas do rosto. Tipo, onde vai ficar mais ou menos os olhos, eu já deixo bem marcado. Eu deixo marcado as dobras, que apesar de ainda estar bem torto, o que está dentro dele eu já tento definir bastante com a sombra. Como que vai ficar pra já não ficar tão dependente daquele sketch que eu fiz mais cedo. Agora a calça que eu fiz foi um pouquinho diferente, porque tem aquela regra que eu já falei, que sempre falam, na verdade, que é a sombra ela tem que sempre voltar para um azul mais roxo e tudo mais. Porém, a sombra também pode acabar vindo a tender bastante pra cor do fundo em si. Daí eu testei 2 vezes ali a sombra num tom um pouco mais roxeado, que seria o que normalmente falam, e a sombra no tom um pouquinho mais esverdeado, que seria mais de acordo com a cor do fundo. Eu pessoalmente preferi fazer pela cor do fundo, mas é aquele velho lance, tipo, não tem regras. Você faz o que você achar melhor. Tem apenas dicas que ajudam você a guiar um caminho e fazer do jeito que você preferir. E eu acabei preferindo fazer assim. Ah, tá certo, tá errado? Tanto faz. Se eu curti, se eu achei que ficou bom, é assim que eu fiz. É meio babaca, meio ignorante isso? Talvez, mas o desenho é teu mesmo. Você não vai ser preso pela polícia da arte por quebrar o código 6/22, usar sombras em um tom diferente de puxado pro roxo. A roupa daí, no caso, eu apaguei as listras porque eu deixo pra fazer depois. Porque como eu faço tudo no mesmo layer, se eu fizesse as listras já agora, eu ia ter que ficar misturando as listras junto com a sombra e tudo mais, ia ficar um bagulho bem estranho. Então eu deixo pra fazer as sombras gerais e tudo mesmo, como se não tivesse listra. E depois eu só adiciono as listras por cima e eu uso as próprias sombras de baixo como referência. E só vou retocando e refazendo na camada das listras. Definitivamente não é a maneira mais fácil de fazer isso, tenho certeza que deve ter uma maneira mais eficiente de fazer, mas de novo é assim que eu costumo fazer e funciona pra mim. Cabelo é uma parada muito problemática agora, de verdade. O que eu costumo fazer é copiar o sketch em uma camada de multiplicação mesmo e colar junto com a base. E daí eu vou sombreando, seguindo as linhas do sketch pra ter um pouquinho de base pras meshes e tudo mais. Mas cabelo em si é uma parada muito complicada de desenhar. Eu sempre tive dificuldade, tanto no papel quanto no digital. Eu sempre tento fazer de um jeito diferente. Às vezes eu adoro, às vezes eu acho que fica uma merda e quero me matar. E sempre lembrem de sombrear tudo que vocês fazem no layer. Como vocês viram ali, eu acabei esquecendo que os pés dele existiam. Deixei só pra sombrear depois por último.
eu fico sempre colocando a luz pra ver como que fica, se eu tô curtindo, se tô gostando das cores em geral. E daí eu comecei a fazer a luz. Eu fui primeiro fazendo uma cor mais clara e depois eu fui pegando um amarelado pra fazer uma iluminação mais dura, porque eu queria fazer uma luz bem forte. E se eu tacasse só o amarelo de cara, ia ficar estranho. Então eu fui só primeiro passando uma camada um pouco mais clara da cor base e depois eu fui passando um amarelo. A roupa, no caso, ela me deu um pouquinho de problema, porque ela tava num azul e com a luz é bem amarela, acabou sendo um pouquinho problemático achar o tom certo para uma iluminação. E eu acabei pegando um verde bem desbotado, estranho, que acabou combinando bastante na verdade. E tá aí uma dica que eu vi uma vez um artista maior fazendo, que quando você vai pintar cores que são totalmente opostas ao fundo ou ao padrão das cores, tipo no caso eu pintei tudo de um tom bem azulado e fui fazer uma iluminação amarela, mais amarelada, você sempre vai deixando mais próximo do cinza. Se você reparar por algum motivo muito sinistro, o cinza o cinza puro, ele sempre parece que ele é uma cor tipo mais quente, alguma coisa assim, mesmo sendo uma cor neutra. Não faz o menor sentido isso. Mas experimenta aí. Quando for fazer por exemplo, pintar um desenho todo de um tom azul e for tacar uma cor amarelada ou avermelhada nele, taca um verde meio voltado pro cinza ou um roxo voltado pro cinza, que vai ficar bem parecido com a cor padrão. E não só no azul. Se você for fazer um desenho vermelho, vai que você é comunista e daí você decide de tacar um azul, taca um roxo assim, mais voltado pro cinza, que vai parecer azul mesmo não sendo azul. Eu acho muito interessante essa manipulação de cor. Quando você olha claramente para algo, seus olhos falam isso aí é azul, mas na verdade não é azul. Uma parada que, por mais que dê pra entender como funciona, eu sempre fico bem boquiaberto às vezes e espantado quando fazem, quando eu faço, quando eu vejo outras pessoas fazendo, porque é difícil acreditar que os seus olhos estão mentindo totalmente pra você. Daí eu fui tentando fazer então na mão, como a luz está vindo de dentro da mão, eu tentei fazer pouca iluminação mais clara e mais amarela, uma iluminação mais dura, porque ela seria a parte que está mais próxima da sombra mesmo. E depois que eu fiz toda a iluminação e o sombreamento, eu fui ajeitando as bordas de antes, adicionando as pontas, cobrindo partes que estavam faltando antes e dando uns retoquezinhos para o desenho ficar mais estético, arrumando alguns... o desenho ficar mais estético, o desenho ficar mais bonito. E aqueles errozinhos que muitas vezes só você vê, mas que você não consegue deixar de um lado. E isso na verdade é um problema bem grande, porque tem muita coisa que você simplesmente pode ignorar sem problema. Ó, meu gato pedindo pra sair. Você pode ignorar e deixar de lado, mas você insiste em fazer. Isso é algo que eu tenho que melhorar bastante ainda. São esses detalhezinhos que, sim, muitas vezes fazem a diferença, mas muitas vezes são uma perda de tempo absurda. Tipo, eu andei um tempo atrás vendo alguns desenhos de alguns artistas que eu admiro bastante, que fazem um trabalho mais profissional e tudo mais, e eu andei reparando que eles têm um equilíbrio muito grande entre o que detalhar e o que não detalhar. Desenhos mais tipo landscape mesmo, arte conceitual, se você parar, olhar a imagem como um todo, parece que está lindo, maravilhoso, tudo bem detalhado e tudo mais, mas muita coisa é a sua própria cabeça que acaba assumindo isso, porque se você dá zoom, por exemplo, e tudo mais, muitas coisas parece que o artista deu umas 3 passadas de brush, tacou dane-se e simplesmente saiu. E isso é muito legal, esse equilíbrio entre o que detalhar e o que não detalhar. E chegamos de novo no meu grande inimigo, o cabelo. O que eu tenho
tento fazer normalmente é fazer de conta que o meu brush é uma escova e eu tento ir escovando o cabelo, seguindo as mechas com a sombra e com a luz, fazendo de conta que eu tô escovando ele pra dar a forma e tudo mais. Porque, bem, é de novo a forma que funciona pra mim. Lembrando que nada é regra. E quanto à luz, sempre taco na ponta e taco um pouquinho no meio também, porque sempre dá um volumezinho extra, sei lá. E cabelo é algo que eu toda vez que vejo um artista maior que faz que tem esse cabelo bem realista, bem detalhado, bem bonito, eu fico muito assim indignado com o cara, porque, pô, mano, eu sempre tento fazer cabelo decente e parece que eu nunca curto muito. Depois eu só tiro manter a opacidade e vou ajeitando ele mesmo, as pontas, os fios, e sempre fazendo umas linhas soltas com um brush de opacidade baixa, que daí fica parecendo que são fios mais soltos e tende a ficar um pouquinho mais natural do que como se fosse uma mecha única assim de gosma. Que o problema de cabelo em cartoon e tudo mais é isso, que parece que as mechas elas são bem fixas, são bem individuais, sendo que de verdade não é bem assim. O seu cabelo ele é um monte de mecha que tá cagado de qualquer jeito e forma ele. Então daí essa contraste entre cabelo cartoon e anime e uma pintura um pouquinho mais tentando ser realista, assim, algo que eu tenho bastante problema ainda. Eu tento dar o meu jeito. E eu tô sempre tirando o zoom pra ver se eu tô gostando do resultado e tudo mais, se tem alguma coisa no geral pra arrumar e tal. E eu fui só reforçando onde eu achei que precisava reforçar a luz e fui tirando aonde eu achei que precisava ficar sem. E agora eu comecei a fazer as listras. Eu só fui ajeitando elas, tirando os excessos que tinha e sempre tentando seguir a parte de baixo, que eu já tinha sombreado antes, e seguindo o movimento da roupa que eu tinha criado por baixo. Que se não ficar aquelas listras bem duras, parece, sei lá, que eu só peguei o pente e rabisquei, e sim pra parecer que faz parte mesmo da roupa. E daí eu diminuo a opacidade pra ver aonde que eu fiz as sombras embaixo e vou pintando por cima e fazendo, tentando copiar o movimento que eu usei e fazer parecido. De novo, eu tenho certeza absoluta que tem umas 10 maneiras diferentes de fazer isso, muito mais rápidas, mais fáceis, mais práticas, mas que eu não conheço ou não pensei em nada ainda no momento. Eu com certeza vou mudar isso, mas por hora é o que tem. Eu vou reforçando as sombras também, é onde eu acho que tem que ser reforçado. E eu faço a mesma coisa que eu fiz com a sombra, só que com a luz no caso. Daí eu reparei que eu tava fazendo tudo errado, porque eu normalmente uso um brush com mistura para essas partes, para não ter que ficar procurando uma cor bem certinha e tudo mais. Eu já vou misturando e criando a cor ali. E eu tava com essa função desabilitada e tava ficando muito feio. Eu tava ficando com ódio, fiquei, pô, mano, por que tá tão ruim aqui? E só depois que eu percebi assim, cara, eu tô sem mistura aqui. Daí eu tive que fazer tudo, a música que eu tinha feito antes, só por causa disso. E uma coisa que eu faço depois de finalizar tudo e dar a forma, eu pego uma line, um brush que eu uso de line, opacidade baixa, mais baixa também, e eu vou pegando a cor mais escura e fazendo alguns riscos onde deveria ter as sombras mais sólidas, né? Como se fosse posso chamar de uma pseudo-line, sei lá. Só para demarcar áreas mais específicas mesmo. Eu não chego a contornar todo o desenho, só onde é necessário. E eu uso para fazer o rosto também, tipo o olho e tudo mais. E
Por algum, não me perguntem, mas eu sempre gosto de fazer o rosto, em especial o olho. Eu sempre deixo o olho para fazer por último, porque sim, muita gente faz o olho primeiro, a primeira coisa que faz. Eu deixo pra sempre fazer a última. Eu pinto, sombreio, detalhe, coloco um enfeitezinho e deixo o olho no geral pra detalhar e sombrear sempre por último. É algo que desde que eu comecei a pintar mais sério, eu comecei a fazer isso. Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu quero dar uma profundidade maior pro desenho, ao invés de você deixar a área mais escura, evita fazer isso, porque às vezes ela pode acabar ficando mais escura que o próprio fundo. Aí aqui no caso, como o fundo é para ser um preto, se ficar mais escuro fica bem estranho. Então o que eu faço é pegar um airbrush mesmo, com as cores do próprio fundo, e indo pintando por cima, que vai deixando a área mais apagada, por assim se dizer. Não sei se vocês repararam, mas é tipo, em fotos, por exemplo, cidade principalmente, quanto mais longe está um prédio, mais da cor do céu ele parece estar. E é basicamente o mesmo princípio, é como se o ar tivesse uma cor. E daí, quanto mais longe o objeto tá, tem mais ar na frente dele. E daí ele fica com a cor do ar. Essa é simplesmente a pior explicação que você ouviu ou vai ouvir disso. Mas é isso. Não tem muito mais o que falar além de ar colorido, né? E eu queria dar um destaque maior pra luz. Então eu só peguei, fui usando umas camadas de luminosidade e passando por cima mesmo com um airbrush normal, porque o airbrush ele já vem com um blur na ponta e tudo mais, é uma maravilha para fazer detalhezinho. Quanto a essa parte aí, eu tava pensando em adicionar algum tipo de textura, por assim geral, no desenho todo. E eu tava vendo coisas como noise ou própria água mesmo, e colocando ele como sobrepor para ver como ficava no geral. Mas eu não achei nenhum que me agradou, então acabou que eu só desperdicei tempo mesmo. Mas é algo bem interessante pegar imagens, até texturas, tipo, como o céu, galáxias ou qualquer coisa assim, e colocar por cima como um sobrepor, luminosidade, multiplicação, porque ele adiciona um toque bem diferente no desenho. Não fica parecendo que é uma tela plana, fica igual a Terra. Porque a Terra é plana. E daí eu comecei a fazer o olho, eu fiquei satisfeito com todo o desenho mesmo, então achei que tava na hora só de finalizar ele e tacar o zoinho, detalhar o zoinho, fazer uns detalhezinhos, brilho e tudo mais. E inclusive aquela mesma artista maravilhosa lá que me influenciou a fazer tudo num só layer e tudo mais, ela foi quem meio que me ensinou a fazer olhos de um jeito que eu curti bastante, que eu acho muito bonito e tudo mais. Então, obrigado, sua linda. Nesse final, eu simplesmente fui só analisando coisa que eu achei que precisava, coisa que podia melhorar, coisa que faltava, e foi só isso mesmo. E daí eu exporto a imagem, e antes de postar, eu tento sempre passar no Photoshop pra, tipo, mexer bastante com curvas e com color balance, porque finalizar assim no Photoshop e tudo mais, ele dá um efeitozinho bem diferente, bem legal, dá um tchan a mais no desenho. E outra coisa que eu uso bastante é o... Pera aí que eu esqueci o nome. É o... High Pass. E daí que depois que eu passo os efeitos no Photoshop e assino, é hora de postar e ver o desenho flopando. E é isso, eu acho. Obrigado pra quem assistiu e tudo mais. Espero que tenham curtido o resultado do desenho.
E da mesma forma que o vídeo começou, sem eu saber fazer uma introdução, ele só vai acabar porque eu não sei finalizar nada. Pai.